E aí, belezinha, acompanha nosso canal, sou o André Junior, esse é o nosso canal Clique do André. Belezinha, hoje eu vou trazer pra vocês uma top 10 sobre livros. Como assim? Fala, André Júnior, você não fala sobre livro. Eu não falo, mas, como eu falei, o nosso canal é sempre um clique em algo que eu achar relevante pra vocês. E dessa vez é muito relevante isso. Os 10 livros mais polêmicos da história. E até porque minha formação é letras, né, belezinha? Você sabe que eu sou professor de língua portuguesa, língua inglesa, sempre vem livros aqui. Inclusive, depois que eu trazer esses 10 livros polêmicos, eu vou propor um desafio para vocês, valendo um prêmio do canal. É, belezinha, vai valer um prêmio do canal, vai valer uma camiseta do canal, se você acertar. Não vou falar o que é. Depois que eu trouxer os 10 livros polêmicos da história, eu vou propor esse desafio para vocês aqui, inscrito do canal. Segura aí, belezinha? Então, belezinha, você que já é inscrito no canal, então você me acompanha sempre, né? Estou trazendo esse livro, esses 10, top 10 livros mais polêmicos da história. Você vai ver e vai concordar comigo ou não, vai ouvir e vai ficar sabendo. E depois, no final, eu vou fazer um desafio para você ganhar um prêmio do canal. Então, vamos lá, sem enrolação. O primeiro livro, belezinha, é Caçadas de Pedrinho. Caçadas de Pedrinho é um livro de Monteiro Lobato. É um autor, inclusive, que eu gosto muito. Inclusive, o meu TCC na minha universidade foi sobre Monteiro Lobato, belezinha. Então vamos entender por que Caçadas de Pedrinho é um livro polêmico, considerado polêmico por alguns estudiosos. Então o livro é de 1933, belezinha. Quem diria que uma história infantil tão conhecida como o Sítio do Pica-Pau Amarelo teria distribuição repreendida nas escolas brasileiras pelo Conselho Nacional de Educação em 2010. O clássico Monteiro Lobato é considerado racista pela criação do personagem negros inferiorizados e estereotipados, como a tia Anastácia. A polêmica, no entanto, só surgiu nos dias de hoje, pois quando o livro foi lançado, a sociedade brasileira ainda considerava tais declarações aceitáveis. Entenderam, belezinha? Então eu vou dar meu ponto de vista aqui como professor, como educador, como estudioso, inclusive, de Monteiro Lobato. Isso serve tanto para ele, quanto para alguns outros autores. Belezinha? Então esse livro, como vocês viram por que ele foi considerado racista, né? Porque na época, né, o Monteiro Lobato ele é escritor do século XVIII e XIX. Nesse período era comum, né? Principalmente o Monteiro Lobato, que era a família dele era de donos do café, barões do café. Então ele viveu muito com os negros na casa dele, né? Os próprios negros também vinham, conviviam ali com ele. Então tinham esses termos que, se você lê alguns livros do Monteiro Lobato ou de outros escritores da época, vocês vão ver esses termos racista, que na época, no período da época, não era racista. É considerado racista hoje. Vou fazer uma analogia para vocês. Igual muita coisa que era considerada, por exemplo, machista, em alguns termos, hoje em dia é considerado machista, mas em algumas obras no século XX mesmo, nos anos 90, não eram. Então a literatura representa o retrato da sociedade. Então naquela época era normal, era comum. Então, os tempos mudam, né? Então nós não podemos recriminar Monteiro Lobato, que é um dos gênios da literatura brasileira e mundial, porque o conceito que ele escrevia tinha esses estereótipos que ele usava, tá? Mas não era para denegrir, era a figura da realidade, da sociedade na época. Hoje, a sociedade hoje, Monteiro Lobato talvez não escrevesse o que ele escrevia naquela época, tá bom? Isso é apenas o meu ponto de vista, inclusive como estudioso e professor de língua portuguesa, tá bom, belezinha? O Príncipe de Maquiavel. Por que será que o Príncipe é considerado polêmico? Vamos ler, vamos saber sobre isso. O Príncipe, 1532. Nicolau Maquiavel. Este foi considerado um livro-guia de muitos tiranos ao longo da história, como Hitler, por exemplo, Napoleão e Stalin. De acordo com o pensamento maquiavélico, os fins justificam os meios, ou seja, o governante deve fazer o que achar necessário dentro de seu governo para manter sua autoridade e poder. Devido à aplicação que os ditadores deram às ideias de Maquiavel, o termo maquiavélico acabou se tornando um sinônimo perverso e maldoso. Entenderam? Muita gente lê, né, Maquiavel e tem essa conotação mesmo de usar os fins justificam os meios, né? É literatura, gente, literatura. Muitos podem levar ao pé da letra o que a literatura traz,
né? Mas muitos usam como fins apenas estudiosos, né? É complicado você falar que aquela pessoa fez determinada ação porque leu o livro, né? Não vou dizer que também não, mas literatura você tem que ler como literatura, como conhecimento, como aprendizado. É uma biografia, inclusive. Não é porque eu li a biografia, por exemplo, do Hitler, que eu vou ser nazista, vou me tornar nazista. É lógico que é associado. Tem outros livros polêmicos, talvez tenha mais um livro polêmico que talvez não apareça nessa lista que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Eixo da Civilização. Esse livro é da autora Margaret Sanger, de 1922. Assim como Minha Luta, de Hitler, a senhora Sanger foi bastante clara quando seu ódio pelas chamadas raças inferiores. Nesse livro macabro, Margaret Sanger defende que os seres humanos de raças inferiores deveriam servir de escravos para que os superiores prosperassem. A autora ainda acredita que pessoas com deficiências físicas ou mentais devessem ser sacrificadas para não poluir a pureza das raças. Esse é pesadinho, né, belezinha? Esse dá para considerar assim como livro polêmico, livro condenado, nos livros que é difícil ler, muitas pessoas não conseguiriam ler, mas eu ainda continuo a meu ponto de vista. Você tem que ler algo como pesquisa, tá bom? Algo como literatura, como pesquisa, como estudo. Ok, belezinha? Vamos mais. Meu Filho, Meu Tesouro, de 1946, de Benjamin Spock. Por que esse livro é considerado polêmico, belezinha? Supostamente esse livro teria levado à morte de aproximadamente 50 mil bebês. O Dr. Spock ensinava às mamães como cuidar de seus filhos nos primeiros meses de vida. No entanto, algumas de suas dicas chegaram a ser letais para as crianças. O doutor aconselhava as mães a deixarem seus filhos dormirem com a barriga para baixo, pois acreditava que se estivessem ao contrário, poderiam se engasgar com o próprio vômito. Porém, estudos posteriores comprovaram que deixar o bebê com a barriga para baixo aumenta os riscos de sufocamento. Atualmente, essa técnica é totalmente desaconselhada pelos médicos. Então, realmente, é um livro realmente mais do que polêmico, né, belezinha? Teve consequências não tão legais. Lolita, de Vladimir Nabokov. Por que Lolita é considerado um romance polêmico? Lolita é um romance de 1955, escrito pelo romancista russo-americano Vladimir Nabokov. O romance é notável por seu assunto controverso. O protagonista e narrador não confiável, um professor universitário de literatura de meia-idade sob o pseudônimo Humbert Humbert, está obcecado por Dolores Reis, de 12 anos, quem ele se torna sexualmente envolvido após se tornar padrasto dela. É complicado, né? É um assunto bem pesado, envolve pedofilia, envolve outras coisas aí, né? Incesto, é difícil, é um livro bem complicadinho mesmo, tem que ser considerado polêmico mesmo. Ainda não mudo minha opinião. Leia para se informar e pesquisar. A literatura tem que ser sempre assim. Se você não consegue ler, né, não tem estômago, vamos dizer, para ler alguns livros, não leia, tá? Tem alguns livros aqui que realmente eu tenho histórias com ele, talvez eu traga outro dia para vocês, tá? Livros que eu tenho histórias complicadíssimas, tá bom, belezinha? E eu trabalhei em biblioteca, hein? Versos Satânicos, de Salman Rushdie. Os Versos Satânicos. Esse livro é de 1988. Esse livro é considerado polêmico e levou à morte do seu autor. Esse livro que levou à morte do seu próprio autor, Satanic Verses, título original em inglês, conta a história de dois muçulmanos que, após sobreviverem a um atentado terrorista, começavam a sofrer uma transformação. Um se transforma em demônio, enquanto o outro em anjo. O livro está recheado de críticas e sátiras irônicas contra o islamismo e o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Vários líderes religiosos muçulmanos ofereceram milhões de dólares como recompensa para a captura e assassino de Rushdie, que teve que receber proteção policial durante muitos anos. Complicado, a religião também, né? Religião, quando é tratada em literatura, é difícil, porque você pode agradar ou desagradar algum nicho religioso, né? Por isso, a polêmica. Um autor que eu adoro de coração, inclusive tem livro dele aqui em casa, é José Saramago. Então, o livro dele que é polêmico, considerado polêmico, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro raro até para você comprar hoje em dia. José Saramago, de 1991, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ainda na onda de críticas religiosas, que também surpreendeu o mundo, principalmente os cristãos.
Foi escritor português, vencedor do Nobel de Literatura José Saramago, em um Evangelho segundo Jesus Cristo. Saramago narra a história do Filho de Deus como se fosse um mero mortal. Isso é polêmica através do tempo. Tem filmes polêmicos, então, por exemplo, Jesus Cristo Superstar. É complicado. Quando se trata de religião em obras, né, artísticas, literárias ou do cinema ou da TV, realmente gera muita polêmica. É normal, sempre quando tiver um autor que fale de religião, vai ser polêmico. É difícil, né? O povo intolerante muitas vezes. O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. O título já é polêmico, né, belezinha? Anticristo arremete a algo, né, que vai sugerir muitas coisas obscuras, né? Levado à religião ou não religião. Então, vamos entender por que o Anticristo é polêmico. O Anticristo, de 1895, famoso pela frase "O Evangelho morreu na cruz", essa obra de Nietzsche é considerada uma das mais críticas contra o cristianismo. Todo o ácido que Nietzsche jogou sobre a religião nesse livro fez com que o Anticristo, Der Antichrist, na original em alemão, entrasse para a lista de livros demoníacos da Igreja Católica. É óbvio, né, belezinha? Não tinha como esse livro não ser considerado carta fora do baralho para alguns nichos, principalmente religião. Depois eu falo mais sobre livros para estudo. Mein Kampf, esse livro, Mein Kampf, do Hitler, de 1925. Hitler sempre será polêmico em tudo que for lançado sobre ele, e também deve ser considerado polêmico, sempre. Polêmico não, até mais do que polêmico. Mas vamos ler por que Mein Kampf é considerado um dos livros, talvez dessa lista aqui, o mais polêmico e odiado de todos. Mein Kampf é um título do livro dos volumes da autora de Adolf Hitler, no qual ele se expressou suas ideias antissemistas, anticomunistas, antimarxistas, racialistas e nacionalistas de extrema direita, então adotados pelo partido nazista. Tá bom? Tem também uma polêmica sobre a origem do partido nazista. Na verdade, a gente tem que entender isso, porque o partido nazista surgiu, tem na base dele Partido Nacional Trabalhista, entendeu? Tem muita coisa. Então, além de tudo isso, tem que tomar cuidado com quando a gente coloca tudo num pacote só. Mas, independente disso, de questões políticas, se nazismo é de direita ou de esquerda, tá? Hitler sempre será olhado e deve ser olhado como uma das piores pessoas que passou na face da Terra. E isso não tem como eu defendê-lo de qualquer forma. Mas se você é um estudioso e quer ler um livro para estudo, vai ser difícil encontrar esse livro, tá? É difícil, né? Eu acho que em bibliotecas é difícil ter, mas ele entra na lista dos livros mais polêmicos e odiosos do mundo. Ok, belezinha? Os 100 Dias de Sodoma ou a Escola de Libertinagem, Donatien Alphonse François, Marquês de Sade. Livro Marquês de Sade, né? Nós estudamos na universidade. Marquês de Sade foi um dos autores mais eróticos que passou pela face da Terra. Vamos entender por que esse livro é polêmico? Já sabemos que é Marquês de Sade, então Marquês de Sade sempre será polêmico. Essa história inteira da humanidade. Cenas de estupro, violência gratuita e abusos sexuais contra a criança são apenas alguns dos detalhes que recheiam essa novela do escritor Sade durante sua prisão na Bastilha em 1785. A história mostra que 4 aristocratas libertinos que sequestraram 46 jovens, entre meninos e meninas, e praticaram mais hediondas torturas sexuais durante 4 meses ininterruptos. Em 1975, a história narrada por Marquês de Sade ganhou uma versão cinematográfica sob a direção do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Salò, ou 120 Dias de Sodoma. Ficou conhecido como um dos filmes mais perturbadores da história do cinema. Realmente é difícil, né? É complicado. Envolve também pedofilia. Tem que ser olhado além de polêmica, né? É criminoso. Alguns desses livros que surgiram aqui nessa lista para vocês remetem a algo criminoso, né? Obscuro, proibido. Alguns a gente pode considerar como polêmico porque é posicionamento religioso, mas alguns realmente têm que ser considerados polêmicos, sim, e nem tanto polêmicos, né? Até
não são tão vendidos e é difícil. Quem tem aquele livro terá, e para comprar é difícil comprar. Também talvez eu não consideraria que a pessoa deveria comprar alguns livros desses, mas respeito a sua vontade de ser pesquisador e faz parte. Belezinha? Agora é o seguinte, eu vou dar minha opinião aqui em relação a você. Eu já falei, na verdade, sobre você ler ou não alguns livros. A efeito de estudo é permitido e é válido, tá bom? Fica a seu critério. E não vou dizer o que você deve ou não ler. Fica a seu critério. Se você é literato, você é pesquisador, você vai entender do que eu estou falando. Outra coisa, belezinha, vamos fazer uma promoção aqui para vocês. Eu tenho cerca de uns 200 livros aqui na minha biblioteca particular. Se você acertar dessa minha biblioteca que eu tenho aqui 5 livros, você vai ganhar um prêmio exclusivo do canal. Vou aceitar essas respostas, né? Vou deixar um formulário aí embaixo para você enviar para mim, né? Você preenche direitinho, coloca seu nome, seu e-mail, seu contato telefônico e escreve abaixo quais que são os pelo menos 5 livros que eu tenho ali. Se você acertar os 5 livros, né? Se você acertar esses 5 livros, pelo menos 5 livros que eu tenho aqui, não posso dar pista, você ganhará um prêmio exclusivo do meu canal, que é uma camisa exclusiva do Clique do JR. Tá bom, belezinha? Gostou dessa promoção? Então escreve aí, tá? Vou deixar um formulário aí pra você preencher, participar dessa promoção, né? Valendo, né, um prêmio exclusivo do nosso canal. Grande abraço, espero que você tenha gostado, entendido, inclusive meus pontos de vista em relação a livros e literatura. Até a próxima e fui!